Olá, pessoal, boa noite, boa noite. Eu sou o professor Michael. Estamos aqui, pessoal, nesse projeto da Escola de Inquietos, junto com o setor de recursos humanos e comunicação do Colégio Farroupilha, né? Então a gente vai dar andamento a esse ciclo bacana que pertence ao hashtag Inquietos em Casa, em que hoje a gente vai convidar o nosso amigo, colega, professor Rafael Lousada, professor de matemática do Colégio Farroupilha dos anos finais. E hoje a gente vai falar de um tema bem importante. A gente vai falar de mindset de inovação em tempos de estudos domiciliares, né? Então, esse é mais uma live importante, uma live interessante da nossa Escola de Inquietos, para trabalhar temas importantes que visam acolhimento, que visam informar a comunidade sobre o que Colégio Farroupilha, Escola de Inquietos, o que nós estamos produzindo em termos de conteúdo, em termos de pedagogia, a respeito da nossa educação num tempo tão difícil, num tempo tão imprevisível, né, inseguro e incontrolável que nós estamos aí vivendo, né? Então, é uma alegria, é um prazer, né, trocar essa ideia com o Lousada. Daqui a pouquinho ele chega aí, sejam todos bem-vindos, tá? Então já gostaria de avisar todo mundo que vai participar dessa nossa live, né, que sejam, além de todos bem-vindos, que vocês podem fazer perguntas. A gente vai ter aqui uma equipe bacana dos bastidores que vai estar nos auxiliando. A gente não vai responder as perguntas prontamente, certo? Então a gente vai receber essas perguntas. Essas perguntas vão ser filtradas pela nossa equipe de oráculos, né? Da Escola de Inquietos, da comunicação da escola, que vão aí nos ajudar para disponibilizar um conteúdo legal para todo mundo aí nessa noite de terça-feira, certo? Então daqui a pouquinho a gente aguarda o Lousada aqui com a gente e a gente vai bater um papo bem legal com ele aí. Fala, Michael, me escuta bem aí? Olha aí quem chegou, hein? Tudo certo? Tudo certo, Rafael. Como é que tá, meu querido? Tudo certo? Na Só boa? alegria. Só alegria sempre, né? Só alegria, só Melhor alegria. agora, né? Muito Trocando essa bem, ideia muito contigo bem. e com a galera que tá conosco Que aí, bom, né, cara? vamos bater esse papo aí. Tu vai trocar uma ideia com a gente, eu vou comentar aí conforme a gente for andando a nossa carruagem. E, Rafa, então primeiro seja bem-vindo, né, por participar dessa live. Acho que a gente não podia ter convidado mais qualificado. Num momento tão Ok. importante, já passado aí 2 meses dessa quarentena, desse isolamento que a gente está vivendo. Então, Rafa, sem delongas, né? Já te apresentei aqui para o pessoal, mas para quem está entrando agora, esse é o nosso grande professor Rafael Lousada, professor de matemática dos anos finais do nosso Colégio Farroupilha. Rafa, queria te perguntar o seguinte, meu querido, vamos abrir esse bate-papo aqui. Eu queria saber como é que tu está encarando esse trabalho à distância, nesse período, como é que tu está levando isso aí, tá? Obrigado e boa noite. Obrigado, boa noite, Michael. Primeiro, de novo, né, reforçar a alegria de estar aqui contigo, né, de fazer esse bate-papo, né, agradecer a Escola de Professores Inquietos pelo convite, né, e vou começar aqui com o meu bordão, né? Boa noite, galera. Só alegria toda hora e todo dia. Rafael Lousada na sua companhia, porque matemática é magia, a ciência que arrepia e contagia. Eu, você, vovó, titia, é os guri, é as guria e inovação em tempos de estudos domiciliares é o assunto do dia. Michael, então, assim, cara, essa primeira pergunta é importante, porque agora eu me sinto mais tranquilo, né? Mas né, ao longo dessa live a gente vai compartilhar muito que esse processo não foi tranquilo desde o início, né? Mas hoje eu me sinto assim, eu estou encarando esse ensino à distância, não ensino à distância, né? Porque também a gente vai comentar um pouquinho sobre a diferença do Vamos falar. EAD, né? E do que nós realmente estamos passando. Agora existe uma diferença significativa, né? Essas duas modalidades de ensino, o EAD e o ensino remoto, né? O que nós estamos praticando no momento, mas hoje eu me sinto mais tranquilo, né? Mas foi um processo
que não foi fácil, né? Um processo de mudança, né? Mas um processo que eu vou te dizer assim, foi um pouco dolorido, porque toda mudança dói, né? Nós sabemos que nós mudamos, tem uma frase que eu me foge o nome do autor da frase, mas eu acho ela sensacional, que é: Diga. mudamos quando a dor da mudança ela é menor que a dor de permanecer. Então, Ah, né, nesse perfeito. momento nós sentimos a dor da mudança porque foi necessário, né? O permanecer, né, na forma que nós estávamos era mais dolorido. Então, como eu disse, hoje eu trabalho para estabelecer a minha serenidade, assim, tem sido só alegria, né? Mas também tem momentos de perrengue, de reflexão, né? Foi um processo bem construtivo, né? E ainda está, né? Estamos ainda em processo, né? Estamos ainda em É processo, verdade, é verdade. né? Pois é, Rafa, o que tu falava, né? E o cara que disse essa bela frase, né? Ou cara, ou a cara, né? Que Pois é, disse me essa bela fugiu. frase, Depois eu vou certamente é um pesquisar. filósofo, né? Se não é um filósofo Certamente, social, é um grande pensador. o grande Mas, pensador, sem dúvida. e aqui eu recorro até um pouquinho de nosso conhecimento de almanaque, de psicologia, né, Rafa? Toda mudança como a gente tem presenciado, e é uma mudança que a gente tem expectativa que ela seja provisória, a gente inicialmente passa pela negação, né? A gente inicialmente desconfia daquilo. Deve lembrar ali aquela uma semana, 10 dias antes das escolas, né, como toda decidir, a gente, não, isso não vai dar certo, isso não vai ocorrer. E ocorreu. E Então, ocorreu. inicialmente a gente nega, né? E depois a gente aceita, né? A gente começa num processo de aceitação, né? Sem E dúvida. depois dessa aceitação a gente consegue levar e abraçar uma nova situação, né? Uma nova realidade. E me parece ser isso que a gente nota, né, Rafa? Não só, acho que trabalhando nos colégios, mas conversando com as pessoas, com aquelas que a gente pode conversar, mas também Sim. nas redes sociais. Acho que o pessoal tá aderindo, né, a essa nova Sim. realidade. O que tu pensa sobre isso, assim? Como é que a gente poderia entender essa nova realidade, o que está acontecendo? Na realidade, tem um artigo que eu li bem no início desse processo da pandemia, né, que foi foi uma psicóloga, a psicóloga Dioneia até está participando e está nos assistindo. Ela compartilhou um artigo, depois eu posso compartilhar com o pessoal também, de uma professora da Universidade de Toronto, né, Aisha Ahmed é o nome dela. Uhum. E ela conseguiu ilustrar assim muito do que nós passamos, né? Pelo menos eu me identifiquei muito com, com o que ela colocou ali, que esse momento que nós estamos vivendo, ele tem três fases, né? E aí a primeira fase, né, que nós, até no nosso bate-papo a gente comentou, né? Uma primeira fase de ajuste, né? Um ajuste mental, entender, Ajuste né? Para mental. Uhum. que a gente tenha mais segurança também, né? Porque a gente foi para a incerteza e é muito, muito, muito difícil, né? Trabalhar com a incerteza, né? Trabalhar com a incerteza é muito complicado. Então, sim, claro que naquele primeiro momento todo mundo passou mal, ficou ansioso, desconforto, e é normal, né? Isso que a gente tem que dizer, pô, tudo bem. Quem é que não passou mal nesse momento, né? Aí eu pergunto, qual é a pessoa sã, em sã consciência, que se sente bem durante esse processo, assim, né? Então, tem um momento de ajuste, nós temos que nos ajustar para poder encarar, né, de forma mais segura. Então, tudo bem, ficamos nervosos, ficamos ansiosos, trabalhamos com incerteza, não tinha referências, né, Michael? Aonde que tu ia buscar Esse é o ponto. referências, Esse é um ponto né? importante, né, Rafa? Não tem uma experiência Não tem, anterior a essa. exatamente. A gente está no empírico, a gente está vivenciando quem vai escrever, né, os grandes escritores desse momento, quem vai relatar essa história somos nós, né? Nós, os É nossos verdade. estudantes, os nossos professores. Então não tinha onde eu buscar isso. Né? E aqui também eu quero aproveitar o momento e falar dessa questão da importância de diferenciar o EAD, o ensino à distância, do Ah, sim. ensino remoto não presencial que nós estamos fazendo. Né? Porque sim, nós temos grandes especialistas em ensino EAD, mas o ensino EAD, Michael, ele tem um público que busca isso com intencionalidade, ele sabe, Sim. né? Então tem uma matriz, tem todo um cronograma que está voltado para o público que busca isso. E o nosso público não busca isso, o nosso público Sim, busca ensino presencial. o contrato didático pedagógico é EAD e o nosso não é, né? O Não nosso é não é. O que as escolas têm, não é. E exatamente o essa nosso. nova realidade, Rafa, e essa nova realidade, como é que é? Tem uma expressão bacana para isso, né? Como é que a gente, depois desse ajuste mental, o que que a gente faz, né?
do abraçar a nova normalidade. A nova normalidade. Esse é um Isso, conceito não, muito importante. eu tô nesse processo agora de abraçar essa nova normalidade, porque tem muita gente que ficou preso ainda lá naquela normalidade pré-Covid. Galera, aquela normalidade não tem mais. Nós estamos em outra normalidade. Eu sei que a sociedade, no transcorrer dos tempos, né, dos anos, elegeu e construiu um padrão de normalidade, mas mudou. Perfeito. Né? E nós Perfeito. estamos nessa mudança, nós estamos vivendo esse ponto de convergência, né? E mudou, e a gente não sabe por quanto tempo, né, Rafa? E enquanto isso não ocorre, esse é o nosso novo normal, É o nosso novo né? normal. Pois é. Então, Eu- essa é então, a dica, né? Uma dica de hoje seria essa, galera, vamos abraçar o novo normal, até para que nós, assim, tenhamos menos sofrimento, menos exaustão emocional. Vamos abraçar esse novo normal e trabalhar com essa nova normalidade, né? Isso é pois é, importante. e diante disso, Rafa, o que você está falando é bem importante, porque diante disso a gente nota preocupações dos nossos professores em relação a essa nova modalidade, né? A gente Perfeito. está preocupado. Eu relatei, né? Relatei numa das nossas conversas prévias aí, até, né, de encontros, de reunião, que a gente viu um grupo de professores, assim, ali no ensino médio do Colégio Farroupilha, né, na nossa escola, a gente preocupado, assim, muitas vezes, pô, o aluno tá com a câmera desligada, a gente tá ali fazendo uma live com ele, dando uma aula, e a gente não sabe se aquilo tá chegando, a gente não sabe, né, existe o receptor dessa nossa mensagem, mais do que nunca, né, é difícil uma aula interativa, então a gente nota uma dificuldade. Por quê? Porque a gente, como professor, a gente gosta de ter um certo controle, né, Rafa? Independente da Sim. nossa forma didática, a gente gosta de ter as coisas com intencionalidade. Acho que tu usou uma palavra que é bem importante para nós, né? Fazer Uhum. com intencionalidade. E essa é uma coisa que a gente conversou em reunião, essa dificuldade de, pô, né, a gente se sente ali talvez até emocionalmente abalado, angustiado. Aquela angústia que a gente via nos alunos, aquilo passou para nós mais do que nunca. Então, o que que tu acha que é a maior preocupação? Assim, eu te dei uma pista assim de como alguns colegas estão se sentindo, mas eu queria, o que que tu acha que é a maior preocupação em relação a essa modalidade e o que fazer diante disso, dessas preocupações? Perfeito. Tu tocou algo aí importantíssimo. Claro que eu tenho uma preocupação, né, com os nossos colegas e também com os estudantes na questão do emocional, né? Como que o pessoal está emocionalmente, isso é importante, né? E aí o que eu coloco também nessa modificação que tu falou dos professores? Nós temos essa questão, né, o professor tem a questão do ser aceito, né? Ah, será que a minha aula foi legal? Né? Será que por que a galera não está interagindo, né? Então nós temos esses estímulos às vezes, claro que nos tocam, assim, nos deixam um pouquinho, né, assim, reflexivos, né? Pô, o que aconteceu que a galera não participou? Será que o problema é comigo? Será que, né, minha aula? Então, isso também é um estímulo para a gente repensar e inovar, né? Mas o que eu digo, assim, como professor, o que eu passei, tá, Michael? Porque eu também senti isso, né? Porque, pô, o professor gosta lá faz a mediação, né? De certa forma, mas tu tem aquele feedback, tu tem aquele retorno, tu tem um determinado controle da sala de aula que nós tivemos que mudar. Então, o que eu fiz? Eu mudei algumas exigências pessoais como professor. Não que eu diminuí, isso é muito importante, galera. Eu não diminuí a minha exigência, mas eu modifiquei. Eu Perfeito. modifiquei a minha exigência. Eu tive que modificar. Faz Então, toda a assim, diferença, né, Rafa? exatamente algumas coisas eu tive que mudar para poder oferecer a melhor versão de mim nesse momento nas aulas. Né? Então, isso, claro, nessa preocupação nós temos que, né, Ou a, oferecer ou a a melhor tua versão. melhor nova, ou a tua melhor nova Exatamente, versão, né, Rafa? a melhor versão nesse contexto adverso. Né? Eu estou tentando, né, todos os dias oferecer a melhor versão de mim. Né? Então, acho que isso é importante. Isso está dentro da inovação. E, cara, inovar, e aquilo que eu te falei, né, Michael, nas nossas conversas, eu fiz um passeio socrático, né? E aí Pois tu vai é. me ajudar, porque tu domina muito mais do que eu, sim, né? O termo, o significado, mas eu fiz um passeio socrático no YouTube, em plataformas de ensino, para ver assim, o que acontece nas aulas, né? O que acontece nas aulas. E esse passeio socrático, eu consegui entender assim, o que eu posso fazer e o principal, o que eu descarto, o que eu sei que não vai fazer efeito nas minhas aulas, conhecendo o meu público, que essa é uma vantagem que nós temos. Né? Nós conhecemos Uhum. um pouco mais o nosso público no presencial. Então, esse passeio socrático ele foi fundamental também nesse processo de inovação. Esse processo de inovação que exige humildade, paciência, porque os resultados não são
instantâneos e a gente fica ansioso, é normal. Então, a gente tem que ter humildade, tem que ter paciência, né? Autenticidade, ser autêntico, né? Porque a gente não adianta a gente inventar e fugir muito daquilo que nós somos. Né? Não adianta, né? Alguns professores, mas eu não sou youtuber. Nós não somos youtuber, alguns até são, né? Enfim, mas não somos. Então, assim, cara, tudo bem se tu não é youtuber. Fica tranquilo, né? Fica tranquilo e oferece a melhor versão de ti nesse momento. Ah, Todo dia quando isso eu é. termino. Não vai. Conclui, Rafa, conclui aí. É isso que eu ia concluir, que quando eu termino o meu dia de aula, essa reflexão eu faço. Eu tenho esse mantra, esse estímulo, enfim, eu penso assim, pô, hoje Uhum. eu ofereci a melhor versão de mim. Talvez não, às vezes não consigo, né? Às vezes eu não consigo, né? Mas eu tento, eu fico nesse compromisso, né? Nesse estímulo, né? E aí eu sempre digo que eu não gosto de usar a palavra pressão, Michael, porque parece que a gente fica mais pressionado quando usa a palavra pressão. Então eu troco pressão por estímulo, né? Então, assim, Perfeito. ó, eu tenho muitos estímulos, nós estamos tendo muitos estímulos para inovar, para transformar, mas com tranquilidade, com humildade, não fugindo muito daquilo que nós somos, né? Mas, claro, buscar também, aí quando eu falo na questão da humildade, buscar ferramentas e pessoas que vão nos ajudar. Aí outro ponto que eu quero comentar, o quanto para inovar eu preciso dos outros, né? Mais do que nunca ficou claro isso. Né? E o quanto eu precisei dos meus colegas, dos meus amigos, né? Nas trocas que nós fazemos, né? Ali nos grupos que nós temos, o quanto foi necessária essa troca, né? Para Pois modificar, para isso. Bah, tu tá. É muita informação, Rafa, bacana que tu tá trazendo. Eu vou, até aqui como uma espécie de mediador, eu vou tentar, até com comentários, a gente está vendo os comentários passando aí bem importantes, falando em flexibilidade, né? Falando em sim, flexibilidade cognitiva, falando em ansiedade, né? Acho que perfeito, nosso público aí está contribuindo bastante, porque está entendendo o que a gente está falando mesmo. Então, vamos lá. exato. Esse passeio estocástico que tu falou, ele é bem interessante até por dois sentidos, né, Rafa? Primeiro, isso que tu falou, né? Tu usou a palavra correta, a humildade diante da ignorância. Tem uma coisa que a gente vive hoje, é uma situação de ignorância, né, Rafa? Em todos os Perfeito. sentidos, né? A gente Uhum. ignora essa nova realidade, a gente ignora no sentido de ter a certeza do que fazer diante do que está acontecendo no mundo. Mas no que diz respeito às nossas práticas também, né? A gente... E esse passeio socrático, eu gostei muito dessa expressão que tu utilizou, porque eu vou lá e, como Sócrates, eu vejo as teses colocadas para mim e eu vejo até o que não fazer. Porque tu pode ver, isso é parecido comigo, né? Tu olha lá, essa prática é parecida comigo. Essa prática não se parece comigo. Eu não vou, não é o momento de eu ser quem eu de fato não sou, mas talvez mostrar outras facetas que eu tenho, né? Exato. Não é ser quem tu não é, mas talvez revelar coisas que tu é e que nas circunstâncias que tu vive, tu não consegue como professor mostrar em sala de aula, né? Exato. E aí, Rafa, o que tu está falando também é importante por uma outra questão, né? O que tu falou é muito curioso, muito interessante, né? O quanto tu precisou dos outros. Talvez o nosso momento de maior solidão como docente foi onde a gente vê a maior necessidade que a gente tem do aprendizado com o outro, né? Perfeito, Então, perfeito. é aquela velha história, né, Rafa? Isso funciona com o ser humano, né? O ser humano que onde é que a gente vê mais desperdício de água? Onde tem mais água, né? Onde a gente vai ver Exato. mais desperdício do uso da liberdade? Onde tem mais liberdade? Onde é que tem mais Exato, exato. desperdício de amor? Onde tem mais amor, né? Então, essa é Exatamente. uma coisa paradoxal com a gente e o que tu tá tocando acho que é bem importante. Mas eu queria aproveitar esse teu ponto, Rafa, e te fazer uma outra pergunta, né? Dessas versões do Rafa, dessas novas versões, desse melhor eu como professor aí, que Uhum. recurso tu tem utilizado? Assim, que recurso tu acha que vale a pena compartilhar com o pessoal, né? Com os nossos docentes, com o pessoal que é interessado em educação, que está aqui nos vendo? Que recurso tu tem utilizado que tu acha que vale a pena relatar aqui pro pessoal? Eu vou tocar mais os recursos que vão borrar em todas as áreas, né? Porque tem recursos que são mais da área da matemática, né? Alguns editores de gráfico, enfim, né? Editores de escrita matemática, esses eu vou passar. Mas assim, Michael, o que sempre foi importante, né? E nós sabemos, quanto professor, que é importante a comunicação com o jovem, né? Então eu tive que pensar em recursos que me auxiliassem nessa comunicação. Como que eu ia me comunicar de forma assertiva com o meu estudante, de forma que, pô, eu tenho que estimular o cara, às vezes, a abrir a câmera, para ele me dar um retorno, porque nós perdemos isso, né, Michael? De novo, ó, nós perdemos aquele feedback da sala de aula, aquele feedback que é corporal,
né, que é visual, que é É verbal, verdade. né, porque muitos Verdade. não abrem nem o microfone para falar às vezes. E outra coisa, um que nós perdemos e nós não vamos ter, que é o sentido olfativo. A cognição precisa do olfato, né? Ah, O interessante. nosso colégio, ele tem o odor, né, Cheiro da do colégio, convivência, né? o cheiro do colégio, o cheiro de estacionamento, da sala dos professores. Então tá faltando Ah, isso, esse é um desafio. Eu tô sentindo falta do cheiro do colégio, né? Então essa parte é muito difícil, né? Então, o que acontece? Os recursos que eu tenho utilizado, voltando para os recursos para eu não fugir muito, eu tenho utilizado muito uhum. filtros de vídeo para estimular a galera a abrir a câmera. Então, numa conversa que nós tivemos, eu coloquei alguns filtros ali para te ver. Eu coloco farroupilha no fundo, né, no chroma, eu coloco ali, né, uma situação que eu consigo também estimular eles, né? O estímulo não é assim, ó, galera, tem que abrir a câmera hoje. Não, o estímulo é Sim. assim, olha só, galera, conseguir um filtro legal. E foi o que eu fiz numa das aulas do sexto ano, né? Eu fiquei boa parte da aula, né, brincando com eles com os filtros. E aquilo ali foi muito bom, cara, porque assim, quando eu vi, tava uma galera com a câmera aberta, usando filtro, colocando ali frasezinhas, né? Só alegria, botando resposta. Aí eu brinco para quem acerta a questão, tem um filtro que é o óculos escuro, né? Então aparece o óculos escuro Aham. de quem acertou, né? E aí vem a print chamada que eu faço em toda a aula. E aí a print chamada eu pedi, ó, galera, pega o adereço, eu pego aqui peruca, chapéu de pirata, chapéu de mexicano, cartola. Então, foram recursos tecnológicos das novas tecnologias digitais e também tecnologias como fantasia que eu tenho em casa, né? Então, assim, Claro. eu tive que usar alguns recursos para eu poder também estimular os nossos estudantes. Então, filtros de vídeo, filtros de voz, né? Aqueles filtros que, quando a gente tem alguém que faz alguma denúncia anônima, né? Então, tu distorce, tu deixa a imagem pixelada, né? Com a voz trocada. Então, eu faço essas brincadeiras com ele, a voz do Thanos, tinha ali no filtro. Então, cara, É. isso é sensacional. O pessoal gostou aí. O pessoal queria que tu mostrasse aí, Rafa, mas não dá, que não dá. No Instagram eu não consigo mostrar, gente, esses filtros, eles são extensões do Google Meet. Aí quem utiliza o Meet eu posso compartilhar, entre em contato conosco aí, né, através dos professores inquietos, que eu consigo, né, mandar essas extensões aí por e-mail, porque são bem legais. Olha, recurso que estimula a aula, torna a tua aula, né, Muito diferente, legal. né, e a galera vem animada. Outras coisas que eu fiz, tá, Michael? Eu fazia o DJ, né, começava a aula com música. Colocava a música do dia aí, vamos lá, galera, e tal, música, vamos lá, vamos dançar um pouquinho, levanta, abra a câmera, dança aí, vamos lá, sabe? É. Para estimular um pouquinho e para estabelecer novamente essa comunicação, para estabelecer a afetividade com o nosso estudante, né? Então, esses recursos tecnológicos me ajudaram a minimizar algumas angústias, né, que nós estávamos tendo. Então, hoje eu tenho bem mais retorno, eu tenho bem mais participação nos estudantes, nas aulas, muito em função dessas, entre aspas, tecnologias que me ajudaram brincando, né? Mas ela tinha uma intencionalidade, né? Claro, eu não disse para eles, ó, galera, vou usar esse filtro aqui para vocês abrirem a câmera na próxima aula. Claro que não, né? A gente lança ali o filtro e aí eles vão lá, legal isso aqui, ou o filtro de voz para falar mais, né? Responde aí com a voz do Thanos, né? Então são recursos que borram em todas as áreas, né? Principalmente na educação infantil e nos anos finais, né? Que vão borrar e serão recursos sim que vão nos auxiliar na comunicação entre o estudante, né? Claro que alguns, e uma live que eu fiz com uma prof que era nossa, né? A Michelle, ela me perguntou, tá, Rafa, e as pessoas não te chamam de palhaço? Viu ali, agora eu entendi o teu truque, o Daniel ali, que é um estudante, É. colocou, né? Pô, Dani, né, o Dani colabora muito nas aulas, beijo pro Dani. Mas as pessoas não te chamam de palhaço, aí eu digo assim, cara, se me chamarem de palhaço, eu fico muito feliz, né? Porque se a gente pensar no conceito de palhaço e numa das habilidades do palhaço que é a comunicação com as pessoas, né? Olha como tipo de comunicação, né? O palhaço Claro. emociona, né? O palhaço. Então, se eu for um palhaço, Michael, eu fico feliz e eu acho que todo professor tem um pouco de palhaço também, né? Tem, Então, tem. e se me chamarem de palhaço, tu faz muita palhaçada. É bom, a Mesmo os palhaçada. mais sérios tem alguma coisa também de palhaço, né? Eu Exatamente, me incluo nesses exatamente, aí. porque E nós temos palhaços mais sérios, né? Nós temos tem, também, tem. né? Claro. E cada um com a sua palhacice criativa. Rafa, até aproveito para dizer que a gente vai poder disponibilizar aí apps e filtros no próprio Insta dos Inquietos, tá?
né? Os meus oráculos me avisam aqui que a gente vai poder disponibilizar beleza. um pouco dessas coisas. E a Show. gente vai, existe a possibilidade de a gente colocar uma matéria no site, do site, os links também com as dicas dadas aí pra galera. Então, Bah, excelente, excelente. vai ter desdobramento, vai ter desdobramento. Excelente, Pois excelente, é, porque excelente. o que eu ia te perguntar, Rafa, e até não, antes de te perguntar, não deixar de comentar assim, né, numa forma do que tu falou, né? Como haver afeto na ausência, né? Como ter afeto no mundo virtual. O que é curioso é que se a gente criticava tanto o mundo virtual, a gente dependeu muito dele, né? Para fazer esse nosso ensino. Esse nosso ensino não é, como tu falou bem, né? Não é um ensino à distância, mas qual é a expressão que os outros usam? É uma expressão boa, né? Que não era um ensino à É o distância. ensino remoto não presencial. Ensino remoto não presencial, é isso mesmo, né? Então, gente, cara, o que eu pensei quando tu falou, né? Como é que estavam se sentindo os alunos diante disso? Porque o que eu noto, Rafa, eu quero ver se tu concorda comigo, até vou trazer assim uma coisa que a gente tem falado em reuniões, assim, com colegas de cadeira e tal, da filosofia e da sociologia, que curiosamente o bom aluno, ele se manifesta, né? O aluno assim que se destaca. E aquele aluno, né, a gente não vai dividir assim, bom e mau aluno, a gente pode até pensar assim, aquele aluno mais tímido, aquele aluno que talvez o cara era um pouco mais tagarela, o cara era um pouco mais tímido em sala de aula, mas a gente vê o comportamento que era dele se reproduzir de alguma forma nesse meio, né? Não tem tanta novidade. O que tem é a nossa insegurança. Então eu te perguntar como é que tu enxerga o aluno? Como é que tu enxerga o nosso estudante diante dessa novidade que a gente está vendo e diante do que tu faz, como é que tu nota a mudança? No início foi muito complicado, né, Michael? Porque eu tinha uma preocupação, vou compartilhar com todos uma preocupação que é a seguinte: a gente entra na questão da filosofia, da psicologia, né? Que né, nós temos um pouco, eu tenho um pouco, tu é um filósofo nato, né? Mas eu tenho um pouco da questão da filosofia e da psicologia, junto, porque assim, ó, me preocupava muito qual é o significado da tua casa para ti, né, Michael? Qual é o Ah, significado da minha casa e qual é o significado da casa dos nossos estudantes, do quarto, tem um significado para eles. E às vezes até a gente tem que entender a questão da câmera, porque eles estão num espaço que tem um significado para eles, né, que talvez a gente não entenda, né, a gente não consegue. Então, exatamente. às vezes eu abri a câmera não é tão simples assim, né, porque ele está num ambiente que tem um significado, que tem uma privacidade que não é, né. Então, claro que muito eu fui conversando com os estudantes também nisso, galera, procura um lugar da tua casa que fique mais confortável, que tu possa compartilhar com o senhor Uma algumas coisas, bela né. dica Então, mesmo, assim, Rafa. porque se eu ficar no quarto, a gente sabe que o quarto tem uma privacidade, né, e nós também, E o olhar professores, do né? outro, né? O olhar do colega, o olhar do outro sobre o teu quarto, né? Exatamente, exatamente. E isso, claro, vale para os profs também, né? Porque os profs também. Pô, de novo, a minha casa tem um significado. Né? Eu tenho duas filhas, eu tenho minha esposa, tem toda uma situação. Então eu tenho que organizar de maneira que eu não borre e não atrapalhe também a rotina delas, né? E claro que tem um detalhe, né, aspas, e outra coisa Hum. que foi muito presente nessa minha modificação mental foi isso. Cara, eu me preparei assim e pensei, cara, nunca na vida eu recebi tanta gente na minha casa, todos os dias. Olha quanta Que gente loucura. entra na minha casa todos os dias, né? Ah, E aí eu também comentava com os alunos, olha só que legal, cara, o prof tá visitando vocês, hein? Né? Então, os alunos no início, eles também tinham certos receios, também estavam, né, com mais dificuldade de entender e de participar desse processo, né? E aí essa questão da inovação do dia a dia, né? De usar as extensões, de dar algumas dicas e bater papo, porque ouvir eles é muito importante. De novo, nós não temos grandes teóricos que falam de uma situação, de um contexto semelhante a esse. Então, pô, o meu estudante eu vou ter que escutar. Às vezes eu não escuto grandes teóricos, mas eu tenho que ler meu estudante, ouvir o meu estudante. Então eles compartilharam angústias, dificuldades. Muitas vezes eu fiquei um pouquinho depois da aula com alguns conversando, né? Exatamente, pô, e aí, como é que vocês estão se sentindo? Aí, passou, era muito difícil, a gente não sabe o que vai acontecer. E aí eu digo, pô, vamos trabalhar então com aquilo que nós sabemos, né? Vamos compartilhar aquilo que nesse momento a gente sabe, né? E tudo bem, se a gente não se nós não nos sentimos bem com algumas situações, tudo bem, faz parte, né? E claro que muitos dos nossos estudantes, eles têm uma exigência, né, muito grande com eles mesmos.
Então eles ficavam preocupados, mas será que eu vou conseguir aprender tudo que eu tenho que aprender dessa forma? Né? Será que eu vou atingir meus objetivos? Uma Senhor, eu ótima tenho pergunta. tantos. Teve um que falou assim, senhor, eu tenho tantos sonhos. E eu digo, pô, cara, que legal. Continua sonhando, porque assim, ó, tem muita coisa pra gente fazer, cara. E mais do que Né? nunca sonhar, né? E Exatamente. tu usou a palavra compartilhar e tu falou das perguntas dos alunos, né, Rafa? Até eu queria aproveitar, só avisar aí os nossos ouvintes, a galera que está na live com a gente, que podem fazendo perguntas aí, pessoal, que a nossa equipe aí vai coletando e vai filtrando, tá? Lembrando a galera, podem perguntar aí, sem medo de ser feliz, que a gente já passa essas perguntas. Mas, Rafa, eu queria, Perfeito. tu falou nisso, né? Compartilhar, perguntar e como os alunos estão se sentindo. É curioso, porque isso que tu falou a respeito de nunca teve tanta gente na nossa casa, né? É um pouco da nossa intimidade que acaba aparecendo, né? E às vezes tu vê um pequeno movimento teu, como ele pode ter um significado importante para o aluno, né? Diz, olha, fique no local da casa de vocês que vocês sentem mais à vontade, né? Pô, isso é um gesto, né, Rafa? É um gesto de preocupação. Isso aí independe se tu dá aula para os anos ah, finais, se tu dá aula para o ensino médio, né? Exato. Isso não interessa. E isso do sonho, né, Rafa? Porque, vê que curioso, talvez essa gurizada nunca tenha sonhado tanto, né, cara? Né, Exato. uma condição como essa. Porque a gente está isolado, a gente está, em boa medida, em casa, né? A gente sabe que o perfil dos estudantes que a gente trabalha aí, a gente sabe que, em larga medida, eles têm conseguido se proteger um pouco dessa condição, eles ficam em casa. E é o Claro. momento que a gente fica pensando. Eu vejo assim, é curioso esse momento, né, Rafa? Porque muitos colégios, instituições, grupos, o mundo pós-pandemia. Pô, não tem mundo pós-pandemia ainda, né? A gente está no meio Não, dela, né? A gente está nós estamos no resolvendo os meio do problemas agora. processo, né, cara? E, e assim, Rafa, eu queria, assim, diante desse quadro, né? Tu falou que recurso tu utiliza, como é que tu tá te vendo nisso tudo. O que tu diria assim para esse professor? Eu sei que isso tem cara de fala final, mas não é ainda, porque eu quero focar um pouco nesse cara que ainda está inseguro, né? O que que, como é que né? Pensa aquele professor. Hoje eu estava organizando aqui para falar contigo, eu pensei, vou fazer essa pergunta pro Rafa. Aquele cara que começou a dar aula agora, não faz muito tempo que dá, que está com todo aquele, né? Aquela, aquela efervescência do início da docência, estava em um ano dando aula, ou deu aula no início do trimestre, de repente, pum, parou. Ele perdeu o contato com os alunos que ele mal estava conhecendo, ele está com dificuldade, ele ficou angustiado, ele também, pô, quer mostrar serviço, ele não quer mostrar para a instituição que ele está parado, ele quer fazer, e ele está angustiado com isso, ele está preocupado com o feedback dos alunos. O que tu diria para esse cara? Vamos pensar primeiro no quadro, né? Depois a gente vai falar do cara que quer crescer um pouco mais. Vamos perguntar desse cara, desse professor, dessa professora que talvez estivesse um pouco perdido, jovem, muito verde ainda. O que a gente poderia dizer para ele? Na realidade, a sugestão que eu tenho para dar, primeiro assim, o primeiro estímulo que eu daria para esse cara, tu tá escrevendo a história. Então, vamos começar por aí. Tu tá escrevendo a história, cara. Olha que responsabilidade, ó. E eu me sinto muito feliz, eu curto muito, nós estamos escrevendo a história, cara. Olha que isso é sensacional, né? Porque né, tem um lado positivo aí muito, né? Eu vejo muito pelo lado otimista, né? Então eu diria assim, cara, dá uma olhada, faz aquele passeio socrático, né? Entra e aí aproveitando o tio Sócrates aí, né? Eu usaria mais uma frase do Sócrates para esse cara. Cara, aceita que só sei que nada sei e o fato de saber isso me coloca em vantagem, né? Então, Rafa, nós, essa questão da humildade também, né? Eu só sei que nada sei, cara. E isso já verdade. me coloca em Já te vantagem em coloca em vantagem. buscar, né? E aí também, claro, tu pode comentar melhor o sentido da frase, o significado, né? Não, é perfeito o contexto que tu utiliza, porque às vezes a gente confunde, né, Rafa? A gente diz, eu sei que nada sei socrático para dizer que eu não estou entendendo nada. Mas na verdade Exato. não é isso, né? Não é É na isso. verdade que tu fez uma limpa nas possibilidades, e ao saber o que tu não é, tu te coloca, no que diz respeito ao conhecimento, numa posição de humildade, e aí vem a sabedoria com S maiúsculo, né? Perfeito, perfeito. Pô, o que tu tá falando, Rafa, sem dúvida alguma, eu já fico feliz em ouvir porque é muito inspirador, né? A gente tá escrevendo isso, a gente vai lembrar disso, e eu queria aproveitar para tu
tu deixa um espaço bem bacana para a gente refletir nisso, né? Muitos colégios, muitas pessoas que estavam se recusando ou tinham resistências a usar um pouco de tecnologia, que tinham um pouco de resistências em mudanças, em utilizar certos recursos, a gente se viu obrigado, né? Um dos relatos que eu mais ouvi eu estava no século XIX e eu, de repente, passei para o século XXI da educação. Isso eu não ouvi só de professor, isso eu ouvi de coordenadores para lá, isso eu ouvi de diretor para cá, isso eu ouvi de colegas de longa data. Dizer, eu passei de um modelo de aula super tradicional e de repente eu estou dominando 2 ou 3 ferramentas e eu estou descobrindo coisas em mim que eu não sabia. Como é que... Agora, assim, uma pergunta bem como pensador da educação, né? Com o que tu é, além do cara que faz a educação, o cara que pensa a educação. O que tu acha? A pergunta sacana essa agora. Essa não estava no script. Ai, ai, Tá? ai, hein? Ai, ai, ai. Essa O nós não que tu combinamos, hein? acha? Essa a gente não combinou, pessoal. A gente tá falando aí já. Essa não combinou. O que tu acha, Rafa, que pode ser da educação e das escolas como um todo? Assume, né, um cenário que é quase distópico hoje, né? Perdão, que é quase utópico, voltar ao normal. Mas vamos assumir que a gente vai voltar ao normal. O que vai ficar disso quando a gente voltar ao antigo normal, que já não vai ser mais que nem o antigo, eu acho. O que tu acha que vai ficar desse momento pro que vem depois? Só fazendo uma parte ali, Michael, antes, eu acredito que tu falou, né, na questão de, pô, nós fizemos um upgrade, né, nós, evoluímos, né, foi mais rápido do que nós imaginávamos, porque, sim, esse tempo tem sido de descobrir e desenvolver novas habilidades. Esse tempo tem sido para isso, né, para desenvolver, tá, e descobrir novas habilidades, certo? Então, quando tu falou quando voltar ao normal, e aí, Michael, tu me pega porque assim, ó, eu não sei o que né? vai ser o novo normal, mas o que eu sei por isso que eu te falei que era só se levar e... não, porque exatamente eu tenho dificuldade de trabalhar com esse novo normal por enquanto, né? Porque nós estamos no processo, né? E claro que eu vislumbro, eu tenho hipóteses para esse novo normal, tenho, né? E esse novo normal que nós vamos chegar, uma coisa eu tenho certeza, nós vamos estar muito mais preparados para enfrentar qualquer outra adversidade, né? Eu tenho certeza disso. Nós, né? E quando eu falo nós, é a sociedade, não é o professor só. Eu acredito que os nossos estudantes, nós teremos novas habilidades, né? Para enfrentar esse novo normal, né? E eu sei que lá nesse novo normal, nessa nova normalidade, aí abrindo aspas para Aisha, né? Ela vai dizer assim, ó, nesse novo normal, do outro lado dessa mudança, nós teremos um cérebro maravilhoso, criativo e resiliente. Né? Pois é, a gente Então, estava falando tanto em resiliência nos últimos tempos, né, Rafa? E agora, mais do que nunca, a gente está tendo que ser, né? A gente está exatamente. tendo que ser resiliente. Pois é, cara, eu estava vendo o que tu falou sobre compartilhar e tu falou no nós, né? A gente vendo aqui os comentários, né? A Maria Fernanda, uma das nossas ouvintes, falou que é professora do Estado também e tem aprendido muito com o uso de apps, que tem tido muitas experiências. Então, a Legal. gente vê que isso é bacana, né, Rafa? A Sim, gente notar que não é só no ensino privado, mas também no público, a gente pode ter aí movimentos que a gente não estava esperando. Pensa assim, né? Vamos pensar assim, talvez mudanças que eram para vir daqui a 20, 30 anos de verdade. A gente exatamente. já está antecipando a história, né? Perfeito. Talvez seja isso, né? Sim, Momentos de tempestade como essas mostram, né, aquela velha história, né? A necessidade cria invenção, né? Diante de exato. uma nova necessidade, a gente acaba inventando, criando coisa. A nossa história é assim, né? O famoso Harari, na sua obra Sim, no Sapiens, fala disso, né? De como a gente consegue criar diante de uma situação como essa, né? E eu exato. acho que é isso que tu está trazendo, Rafa. E tu está trazendo também uh, como a gente consegue, como é que a gente pode inspirar o nosso aluno, né? Como é que a gente pode inspirar. E de fato, tua expressão é muito bacana, Rafa. Queria te elogiar nisso também, né? Porque não é pressionar o aluno, mas é estimular. Né? E a gente está Estimular. falando aqui para a escola de professores inquietos. Né? O que é um Exato. professor inquieto se não um professor estimulado? Né?
É um cara que diante dessa situação, ele abraça. Porque se eu não abraçar, como é que eu vou querer que o aluno abrace, né? Isso é complicado. É a relação de conhecimento. Eu tenho que Exato, gostar daquilo que eu estou fazendo naquele momento. Não é gostar de ser professor, a gente está falando algo mais do que isso, né? exato. Eu tenho que gostar dessa situação, Sim. né? E aí, agora eu te pergunto desse professor, e a gente viu, a gente até pode pegar, eu não esqueci o nome dela, a Maria Fernanda fez uma colocação bem bacana que aprendeu com isso. E esse professor que estava precisando e conseguiu, Rafa, e tá vendo agora, tá, eu posso dar um passo a mais. O que que tu diria para ele? Ele tá confiante que ele pode dar um passo a mais. Que dicas gerais tu daria para esse cara? Eu sei que é uma coisa meio difícil, mas às vezes é um pouco disso que a gente precisa, né? Eu Sim. tô vendo que eu tenho habilidade. Eu já vi que eu tenho habilidade, né? No que eu posso me arriscar mais nessa tentativa de interação com o aluno no Michael, ensino-aprendizagem? eu acho que na introdução da tua pergunta está a resposta. Agora que tu Uhum, domina, que tu domina certas ferramentas, né, tu domina, perdão, alguns apps, né, filtros, enfim, cara, agora começa a curtir esse momento. E tu disse algo que é importante. Faz uma aula, elabora uma aula ao vivo, elabora ali um momento que tu tá curtindo também, porque isso borra no aluno. Isso chega no teu estudante. Se tu chegar ali, otimista, vibrando, boas energias, vamos lá, hoje é o dia, vai ser lindo, vamos lá, galera, vem comigo, não te perde. Cara, isso aí vai chegar lá e vai estabelecer, né, vai ser um estímulo para ele também, para ti enquanto professor, porque tu vai fazer algo que tu está curtindo naquele momento. Então, também, nesse período, nesse momento de desenvolver e descobrir novas habilidades, coloca algumas coisas que tu gosta de fazer. Te arrisca um pouquinho, agora que tu domina, te arrisca um pouquinho mais, né? Com algumas coisas, seja com a edição de vídeo, seja, né, com música, seja com um podcast que eu utilizo também, né? Esqueci de comentar do podcast, né? Então é boa, interessante, né? Porque o podcast é a mídia do futuro. Né? As pessoas dizem que nós vamos é parar verdade. de ver tela para ficar aqui no podcast, ouvindo quantos temos hoje, né? Canais de podcast que são famosos e com milhares, milhões de seguidores. Então, é, começa a te arriscar, né? Os profs que estão nos ouvindo, e assim, eu fico muito feliz porque os profs os nossos colegas, eles têm se arriscado e muitos estão curtindo o que estão fazendo. Né? Há pouco tempo nós fizemos um aulão sobre a crise de 29, né? Tinha Opa, quase e aí? 200 alunos, né? E aí tinha matemática, história, geografia, né? Produção textual, literatura, a galera tudo ali conversando e falando sobre aquele momento da história, que foi um momento crítico também. Então, pô, nós fizemos uma coisa que nós curtimos. Então é o momento de arriscar. Aula com outro colega, é o momento. E convida ali o colega, vamos entrar hoje junto. Vamos fazer uma surpresa para os alunos, vamos fazer um bate-papo, trocar uma ideia, né? Porque não daqui a pouco, pô, Maico, vamos lá trocar uma ideia com a gurizada no nono ano, né? Porque a É verdade. matemática é uma Não, filha, né, é uma filha da filosofia, não só a matemática, né, mas né, toda a ciência aí, né? Mas a matemática é uma filha, né, que tem um vínculo, né, que tem ali uma ligação umbilical ainda com a filosofia, né? Então, por que não, né, fazer uma aula junto com o Michael ou com o Arthur, enfim, com algum prof de filosofia? Eu acho que isso é legal. Tu convida outro prof de outra série, pode ser um prof de educação infantil, né? Pode ser alguém que chegue, vamos lá, vamos fazer uma aula diferente, né? Vamos surpreender o nosso aluno, vamos dar um estímulo diferente para ele. Né? Então, eu acho que agora que nós estamos dominando essas ferramentas, é o momento também de a gente arriscar um pouquinho, né? De tentar inovar um pouquinho mais, porque, pô, nós somos feras, né? Pô, cara, olha o que nós já conseguimos aí, né? pois é, Rafa, falando nisso, cara, até deixa eu comentar, né? Essas coisas são importantes. Hoje mesmo a gente teve ali um grupo de professores daí do nosso querido ensino médio, a gente teve uma reunião com os alunos, em que a gente se deu conta que nesse momento de avaliação, que é tudo uma novidade para nós, né? A gente Uhum. deveria arriscar, né? Uma colega nossa, a professora Gabriela Donadel, já tem há muito tempo o projeto do TED Talk, e a gente pensou, bah, com a quarentena o Sim. TED Talk acabou, né? E a gente se deu Sim. conta que não, que a gente poderia Não. fazer. E é um trabalho que vai reunir aí filosofia, sociologia, história, atualidades, geografia, língua portuguesa, e eles vão abordar, vejam só, o coronavírus, né? E a pergunta é
Até quando? Até quando? Então tu vê quando a gente consegue, né, diante dessas situações, unir e de fato fazer aquilo que tu ouvia lá na tua graduação, lá no curso de licenciatura, né, Rafa? A interdisciplinaridade, a Exatamente. transdisciplinaridade. Não é que isso veio também para abrir janelas para a gente trabalhar com outras disciplinas. A gente faz um encontro no Meet, num horário que dá ali, que vai liberar eventualmente, a gente bola uma apresentação, coisa que às vezes no presencial é complicado a gente Exato. conseguir ter esse tempo. Às vezes, Exato. como não tem aquele deslocamento para casa, entre uma aula e outra, tu consegue montar um projeto com o colega. E se os alunos notam, né, que de alguma maneira a gente está tentando se unir, eles também se unem a nós mesmo à distância, né? Perfeito. Exatamente. E isso eu tenho percebido porque essa ficou mais evidente, talvez, para eles, essa união dos professores, né? Que um borra no outro ali, que a matemática borra na geografia, né? Então, esse borramento, esse trabalho, né, dos professores como um grupo, eu acho que ficou mais claro, tu tem razão, ficou mais claro, e isso também é um estímulo para eles, né? Isso também é um estímulo para eles. Olha, pô, os professores de fato, né, eles trabalham juntos, olha que legal, né? O Michael e o Rafael ali estão falando do mesmo assunto, entraram na mesma aula, tem uma sincronia, né? Então, isso é um estímulo para eles também, né? Esse estímulo, de novo, essa intencionalidade desse estímulo é fundamental para nós e para eles, né? Pois é, Rafa, e a gente vê ali, né, tava passando ali um pouco sobre os comentários aí do pessoal na nossa live, né? E, e a gente vê ali, né? Eu achei um comentário importante, depois eu vou atrás do nome da nossa ouvinte ali, né? Falou, pô, esse é o momento da gente tentar perder um pouco o medo de arriscar, né? Porque convenhamos, o errado de fato a gente já tem, né, Rafa? Claro. O erro, bom, é o erro da internet, né? Aqui eu acho que é a Margarete, né? Deixar o medo e arriscar novas possibilidades sem culpa. Pô, é um pouco isso, né? Sim. É um pouco isso, porque tá, deu errado, deu errado. Deu errado. E Mas, aquela, vai lá, não, vai lá. tem aquela frase que é clichê, né? Cara, tá com medo, vai com medo mesmo. Vai com medo Vai mesmo com e medo. arrisca. Vai com medo. Arrisca, não te preocupa muito com a questão da performance. A intencionalidade é o que vale. A performance vai ser consequência da intencionalidade. Então vai com medo, faz, segue o teu instinto cósmico, vai lá e faz, porque o professor tem isso. O professor sabe fazer essa leitura e de arriscar e vai com medo. Quantas coisas eu fiz aqui com medo? Mas eu digo assim, eu tô com medo, mas tem intencionalidade o que eu vou fazer, né? A performance, consequência da intencionalidade. Então, o primeiro, quando eu penso ainda nas minhas aulas, o primeiro, intencionalidade. A performance, consequência. Eu não posso colocar a performance antes da intencionalidade. Isso também eu Uhum. gostaria de compartilhar com os profs, que é algo que eu levo. Intencionalidade, performance e consequência. Né? A performance vem depois. Tá? Boa. Pois é, Rafa, a gente vê assim, né? Tem preocupações, assim, a gente teve pessoas perguntando aqui para nós, falando, né? A gente também tem a situação das pessoas que não têm acesso, né? Das pessoas que É, não têm acesso à tecnologia, que estão numa situação difícil. A gente sabe que aí boa parte do mote da nossa pergunta, né, envolvia o recurso de tecnologia, né? exato. Como é que, pois é, o que tu diria? O que a gente poderia aqui pensar, elaborar para quem tem difícil acesso, né? Apesar de a gente saber que hoje a questão assim dos celulares ou de eventualmente uma forma de transmissão, ela é muito mais acessível do que foi, sei lá, 8 anos atrás, né? Mas ainda assim é um problema que a gente tem, né, Rafa? Sim, sem dúvida, é um problema. O acesso ele não é ainda universal, né? Isso é uma coisa que nos toca e eu fico muito. É difícil falar disso, claro, porque nós estamos falando aqui da inovação usando tecnologias. Né? Pois é, e Eu, eu, isso é eu, um recado. Diga, diga. Vai lá, vai lá. não, o que eu teria de sugestão hoje, né, e eu até tento fazer também, que é compartilhar aulas de forma aberta para que o pessoal possa, né, acessar em qualquer dispositivo, né, seja celular ou dispositivo que tenha, mas tem uns que não tem acesso à rede, né? Então é complicado. Eu penso, assim, o que me ocorre hoje é que
o que as pessoas têm mais acesso é a televisão, né? Então nós teríamos que pensar em aulas Boa, através de canais abertos, boa, né? Por que não boa. fazer um movimento de professores que conseguem, né, da sua casa gravar uma aula e colocar em canais abertos, né? Aí, claro, nós precisaríamos da parceria né, das redes de televisão, enfim, mas eu acho que seria um bom momento para Não, eles aproveitarem isso, né? e isso, tu vê que eu tava vendo assim, Rafa, vendo notícias assim, a gente fica às vezes nas redes sociais mais do que devia, né? E ali apareceu uma notícia, né, de que acho que o Rio Grande do Sul vai tentar, não sei se pela TVE ou por alguma, disponibilizar, disponibilizar conteúdo para os alunos por TV, visando o Enem. Eu Visando o acho que Enem. também a gente fala tanto, né, Rafa? Tem tanta coisa, não quero entrar tanto nessa área da política que a gente sabe que isso sempre gera problema, não é nossa Ah, intenção não, aqui. é. Mas a gente Exato. sabe que quando a gente leva esse debate a sério, né, independente de questões ideológicas, e para lá com elas, longe delas aí agora, cai um problema no nosso colo, beleza, né? A gente está falando aí, tem que ter EPI, então a gente tem que produzir também, né? Tem que Exato. ter, conteúdo disponível para todo mundo. Bom, então a gente tem que produzir e ver meios. Eu acho que a seta aponta para todo mundo, aponta para governo, aponta para quem é professor, aponta para o Claro. cara que agora, não por culpa dele, não consegue ter acesso ao aluno dele que é da rede pública. De alguma maneira, o dedo aponta para nós. E acho que tu está começando a dar uma saída, né? Então, esse é o ponto, né, Rafa? Acho Eu que acho eu que achei sim, bacana a tua. eu acho que ficaria a dica aí para as grandes redes de televisão, né? Galera, bota aula para o pessoal assistir aí, bota outro tipo de conteúdo para a Não, galera a gente tem assistir, vindo, que é a gente tem importante, né? vindo, a gente tem aparecido reprise de novela, por que não reprise do Telecurso 2000 num horário Pô, nobre? cara, no horário 9, olha só que sensacional. Alguns dias na Né? semana, não precisa ser todos, mas Algum, alguns não dias, precisa né? ser todos, né? Não precisa ser É, todos. alguns É dias, verdade. né? A gente já produziu essas coisas, né? A gente tem que voltar a universalizar isso. Exato. Rafa, querido, olha só, né? A gente está se aproximando do nosso final, a gente sabe das limitações de tempo que a gente tem. Antes de te agradecer, né, esse momento bem bacana que a gente teve, eu queria uma fala final tua, né? O que que tu poderia, uma mensagem final? Tu sabe que essas coisas foram tantas mensagens ditas aqui, muitas, e a maioria delas positivas e ditas com muita autenticidade por ti, né? Então, o que que tu tem como mensagem final para nós? Lembrando, né, a gente nunca deve esquecer qual foi o norte de toda essa nossa fala aqui com os inquietos, com o Colégio Farroupilha, com o nosso setor de comunicação, recursos humanos e nós, professores do colégio, né? O acolhimento. O acolhimento para o nosso professor, o acolhimento para a comunidade escolar, uma troca, né? Eu vi a galera utilizando essa palavra várias vezes aqui nos Sim. comentários, né? Então, obrigado por essa troca, mas antes disso, antes de te agradecer, finalmente uma palavrinha final pro pessoal aí. O que que tu acha que deve ser? O que que tu queria destacar de toda a tua fala? Primeiro eu queria parabenizar todos os professores, né? Porque é fantástico, né? O que nós fizemos, nós transferimos todo o ensino presencial de um dia para o outro, em 24 horas, nós estávamos no ensino remoto não presencial, né? Então, primeiro parabéns para os professores, vocês são incríveis, né? Vocês são maravilhosos, né? E dizer para esses queridos professores no sentido da inovação, tá? Alguns passos para inovação: humildade, simplicidade, autenticidade, não se preocupar muito com a performance no primeiro momento, a intencionalidade, eu repito, vem antes, né? Curte esse momento como professor, é um momento diferente. Você, eu, estamos escrevendo uma nova história na educação, né? E todos nós temos um compromisso com a educação, né? Isso nos toca, né? É a nossa missão, é o nosso sonho, né? Transformar a educação. Então nós estamos tendo essa oportunidade de transformar a educação, né? E lá nesse novo normal que nos espera, nesse momento que nós vamos chegar, né? Nós estaremos preparados para, de fato, transformar um pouco mais ainda essa educação. Então, simplicidade, humildade, autenticidade, trabalhem para estabelecer a serenidade de vocês, né? E é isso, eu acho que é isso, eu acho que resume um pouco do que nós conversamos hoje. Tá certo. Rafa, muito obrigado em nome do Colégio Farroupilha, da Escola de Inquietos, essencialmente do nosso setor de comunicação e recursos humanos e
em nome de quem é professor, obrigado pela tua fala, obrigado por esse gesto, né, de, de educação que teve hoje com a gente aqui, tá? Queria avisar a quem nos acompanhou, agradecer a galera que acompanhou a nossa live, que comentou, que deu o likezinho, coração. A gente ficou muito feliz com a fala de todo mundo, com a participação de quem interagiu com a gente. Então avisar, pessoal, que a nossa live vai ficar salva por 24 horas, né? Acho que no stories do nosso Instagram, e depois vai ser disponibilizada em nosso site, no site do Colégio Farroupilha, nos Professores Inquietos, tá bem? Na Escola de Professores Inquietos. Muito obrigado a todos. Rafa, sem palavras. Obrigado, boa Muito noite obrigado. e até uma próxima. Tá Boa bem? noite, gente. Obrigadão. Muito obrigado pelo convite. Valeu, gente. Um Valeu. abraço.